Seja bem-vindo ao canal Luizão Reddit, onde você encontra as histórias mais inacreditáveis, dramáticas e cheias de reviravoltas. Se você gosta de um bom enredo, daqueles que fazem o queixo cair, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável. E digo mais, é uma verdadeira lição de humildade. Tudo começou dentro de uma das cozinhas mais badaladas do país. O restaurante era um ponto turístico por si só, frequentado por celebridades, políticos e milionários. Na linha de frente, sempre com a postura arrogante e o nariz empinado, estava ele, o chefe mais famoso da atualidade, um homem que dizia ter reinventado a culinária nacional com um único prato. Seu nome era Leôncio. Vestia sempre um avental personalizado, com seu rosto estampado e o título de Rei da Cozinha bordado em dourado. Ele era idolatrado por muitos, temido por outros. A cozinha era seu trono, e quem ousasse questionar suas ordens era banido sem direito à explicação. Para Leôncio, humildade era sinal de fraqueza. Gentileza? Só se houvesse câmeras por perto. Em contraste absoluto com ele, havia um velho homem silencioso que lavava as louças nos fundos do restaurante. Seu nome era Vicente. A maioria dos jovens ajudantes nem sabia seu nome, chamavam-no apenas de o velho da pia. Vicente nunca reclamava, chegava cedo, saía tarde, e limpava cada prato como se fosse uma joia. Ninguém suspeitava, nem de longe, que aquele homem carregava um segredo poderoso. E foi justamente em uma noite de casa cheia, com jornalistas e influenciadores circulando pelo salão, que Leôncio decidiu humilhar publicamente Vicente. Diante da equipe inteira e de câmeras que gravavam um documentário sobre sua carreira, o chefe se aproximou da pia, ergueu a voz e disse: "Esse prato tá imundo, velho. Você é um inútil. Aposto que nunca fez nada de relevante na vida além de esfregar talheres." Um silêncio sepulcral caiu sobre a cozinha. Todos congelaram. Alguns ajudantes abaixaram a cabeça, outros evitaram olhar para Vicente. Mas o velho não reagiu. Apenas enxugou as mãos num pano velho, olhou calmamente para Leôncio e sorriu, um sorriso discreto, como quem sabe de algo que ninguém ali imagina. "Me perdoe se não atingi o padrão do senhor", disse Vicente com voz baixa, mas firme. Leôncio bufou de raiva, girou nos calcanhares e saiu dali como se nada tivesse acontecido. A equipe voltou às atividades, mas os comentários começaram a circular nos bastidores. Foi pesado demais. O velho não merecia isso. Mas ninguém tinha coragem de enfrentar o chefe. O que nem Leôncio, nem os cinegrafistas, nem ninguém ali sabia, é que aquele velho lavador de pratos já havia sido, há muitos anos, um dos chefes mais promissores do país. Seu nome não aparecia mais em capas de revista, nem em programas de TV, mas sua marca permanecia, especialmente em um prato específico. O Delícia do Sertão era o carro-chefe do restaurante. O prato que tornará Leôncio uma celebridade. Era mencionado em todos os jornais gastronômicos, copiado por outros chefes, e até mesmo usado em campanhas publicitárias. Leôncio dizia que fora uma inspiração divina. Mentira! A receita original estava escrita à mão, guardada em um caderno velho, no fundo da mochila de Vicente. A verdade era amarga. Há mais de 20 anos, Vicente havia criado aquele prato em um restaurante pequeno no interior. Leôncio fora seu estagiário na época. E num ato silencioso de traição, roubou a receita, a apresentou como sua, e sumiu. Vicente, traído e desacreditado, nunca mais conseguiu espaço em nenhuma cozinha. Passou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse, inclusive lavar pratos no restaurante do próprio ladrão. No dia seguinte à humilhação pública, Vicente chegou no mesmo horário de sempre. Entrou pela porta dos fundos, colocou seu avental simples e foi direto à pia. O clima na cozinha estava estranho. Alguns funcionários o cumprimentaram com um olhar de pena, outros apenas desviaram o olhar. Mas o velho parecia não se abalar.
Seu silêncio escondia uma tempestade. Já Leôncio, como de costume, estava em êxtase com sua própria imagem. O vídeo da humilhação já circulava em algumas redes sociais, editado por sua equipe de marketing como se fosse um momento cômico. Chefe explosivo não perdoa prato sujo, diziam os títulos. Os comentários se dividiam, mas a maioria aplaudia a postura arrogante dele como se fosse carisma. O ego inflava mais a cada curtida. À noite, o restaurante estava novamente lotado. Leôncio recebeu uma equipe de críticos culinários vindos de fora do país. Era uma noite importante. E, claro, o prato escolhido para impressionar era o mesmo de sempre, o famoso delícia do sertão. A cozinha estava em ritmo frenético, e Leôncio gritava ordens com seu usual desprezo pelos subordinados. Vicente, calado, continuava lavando as louças. Até que algo inusitado aconteceu. Um dos cozinheiros mais antigos, curioso e incomodado com a situação, se aproximou dele e perguntou em voz baixa: Velho, de onde você conhece o Leôncio? Ele te tratou como se fosse um lixo, mas você não parece surpreso com isso. Vicente olhou para ele, secou as mãos mais uma vez e respondeu: Vamos apenas dizer que, sem mim, ele seria só mais um cozinheiro frustrado com um diploma pendurado na parede. Aquela resposta ecoou na cabeça do cozinheiro pelo resto da noite. Era impossível não notar que havia algo por trás daquele olhar sereno de Vicente. E mal sabiam todos eles que o velho lavador de pratos já havia decidido. A hora de revelar a verdade estava chegando. Ele não queria fama. Não queria dinheiro. Mas justiça? Ah, essa ele queria sim. Na manhã seguinte, Vicente levou ao restaurante algo que não carregava havia anos, uma antiga mochila surrada, com zíper gasto e cheiro de papel guardado. Dentro dela, escondido entre panos de prato velhos, estava o caderno onde ele anotava suas criações nos tempos áureos de sua juventude. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia seguia clara e firme: ingredientes, medidas, modos de preparo, tudo ali. No topo de uma das páginas, com destaque em vermelho, lia-se: Delícia do Sertão, receita original. Vicente acariciou o papel como quem revive uma memória dolorosa. Ele não queria escândalo. Não queria brigar. Mas merecia ser ouvido. Por isso, naquela noite, enquanto todos se preparavam para mais um turno, ele chamou o mesmo cozinheiro curioso do dia anterior para uma conversa reservada. Leia isso, disse Vicente, entregando o caderno. O rapaz folheou o conteúdo com olhos arregalados. Reconheceu o prato instantaneamente. A descrição era idêntica à versão servida no restaurante, só que muito mais detalhada. E no final da página, havia uma anotação: receita criada por Vicente da Silva, abril de 1998. Meu Deus! Sussurrou o cozinheiro. Vicente então olhou fixamente para ele e disse: Você acha que ele merecia saber disso? O rapaz engoliu seco e respondeu: Acho que o mundo inteiro merece. E naquele instante, começou a se formar o plano que mudaria tudo. Uma verdade enterrada por mais de 2 décadas estava prestes a emergir, e não seria de forma discreta. Na mesma noite, o cozinheiro tirou fotos das páginas e as enviou, anonimamente, para um influenciador gastronômico conhecido por expor plágios no ramo da culinária. Ele sabia que o escândalo seria grande, mas não se importava. Não podia mais engolir aquela farsa. Enquanto isso, Vicente continuava lavando pratos como se nada estivesse acontecendo, a calma antes do vendaval. Na manhã seguinte, as redes sociais estavam em chamas. O influenciador havia publicado um vídeo comparando a receita registrada no caderno de Vicente com a versão servida por Leôncio. A semelhança era inegável. O vídeo viralizou em poucas horas. Comentários como plágio descarado, o verdadeiro autor finalmente apareceu e vergonha nacional tomaram conta da internet. Leôncio, ao acordar e ver seu nome nos trending topics, pensou que fosse mais um de seus sucessos habituais. Mas bastou abrir o vídeo para sua expressão mudar completamente. Assistiu calado, com o rosto pálido,
enquanto via a receita ser exibida ao lado da assinatura de Vicente. E então percebeu: o velho sabia de tudo, e agora, o mundo também. Em uma tentativa desesperada de conter os danos, Leôncio convocou uma coletiva de imprensa às pressas. No salão do restaurante, diante de câmeras e repórteres, tentou minimizar a situação. Eu me inspirei em muitas receitas ao longo da vida, é natural que haja semelhanças. Mas essa acusação é infundada. Só que a essa altura, ninguém acreditava mais nele. A arrogância agora era interpretada como falsidade. E o público queria explicações. Durante a transmissão ao vivo, os comentários explodiam. Cadê o criador verdadeiro? Queremos Vicente. Você só sabe gritar com quem está abaixo de você. Foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos repórteres presentes, que havia lido a matéria completa, perguntou em voz alta: e por que o senhor nunca mencionou Vicente da Silva, já que ele aparece como o criador da receita num caderno de mais de 20 anos atrás? Leôncio hesitou. Pela primeira vez em anos, perdeu o controle diante das câmeras. Gaguejou, tentou rir para disfarçar, mas a máscara estava ruindo. E enquanto isso acontecia, nos fundos do restaurante, Vicente assistia tudo pelo celular de um colega, com o mesmo sorriso calmo de antes. O castelo de cartas estava caindo, e ele nem precisará soprar. No mesmo dia da coletiva, a equipe do restaurante começou a se dividir. Alguns funcionários mais antigos lembraram que Vicente já comentara sobre uma receita semelhante no passado, mas ninguém dera atenção. Outros, chocados, começaram a questionar a integridade de Leôncio. O clima nos bastidores era de tensão. Pela primeira vez, o império do chefe parecia frágil. Leôncio tentou ignorar a pressão, continuando com o atendimento normalmente. Mas os clientes, antes fiéis, agora o olhavam com desconfiança. Alguns até se recusavam a pedir o famoso prato. Outros perguntavam por Vicente, querendo vê-lo, agradecê-lo. A fama do lavador de pratos crescia, mesmo que ele não tivesse dito uma só palavra publicamente. No meio de toda essa confusão, chegou uma carta registrada ao restaurante. Era um convite formal de um renomado instituto gastronômico para que Vicente participasse de uma entrevista exclusiva sobre a origem da receita. Alguém havia descoberto sua história e queria dar a ele a voz que lhe fora negada por tantos anos. O velho sorriu discretamente, mas recusou. Não é disso que preciso. Minha vingança já está feita, disse ele, ao entregar a carta lacrada de volta ao remetente. Era verdade. Vicente não queria fama, nem holofotes. Queria que a verdade viesse à tona, e já havia conseguido. Mas o destino ainda tinha mais guardado para ele, e para Leôncio, que não imaginava o que estava por vir. E se você está gostando dessa história e quer ver até onde essa reviravolta vai, já deixa seu like aqui no vídeo, comenta o que achou da virada e se inscreve no canal Luizão Reddit, porque tem muito mais vindo aí, e confia, você não vai querer perder o final dessa história. Nos dias seguintes, Vicente passou a ser tratado de maneira diferente dentro do restaurante. Cozinheiros o cumprimentavam com respeito. Garçons pediam dicas de cozinha. Até clientes começaram a chamá-lo pelo nome, pedindo para tirar fotos com ele. O lavador de pratos virou celebridade silenciosa. Enquanto isso, Leôncio estava cada vez mais isolado, evitando os salões, trabalhando nos bastidores com um semblante sombrio. A direção do grupo que financiava os empreendimentos de Leôncio começou a se preocupar. A reputação manchada impactava diretamente nas reservas, no valor da marca e nas parcerias. Em uma reunião fechada, sugeriram que ele se retratasse publicamente, e que, talvez, até dividisse os créditos da receita com Vicente. Mas Leôncio recusou com veemência: eu sou o chefe. Ele é um velho lavador de pratos. Ele só quer atenção. A arrogância cega de Leôncio começou a selar seu destino. Um grupo de ex-alunos, que já haviam sofrido humilhações durante os cursos ministrados por ele, decidiu abrir um dossiê com vídeos,
relatos e imagens que comprovavam o comportamento abusivo que ele mantinha há anos nos bastidores. Tudo começou a ganhar força nas redes, e a bolha estourou de vez. Em um desses vídeos, Leôncio aparece gritando com um jovem estagiário, jogando uma frigideira no chão e chamando os funcionários de inúteis. O público ficou revoltado. As reações foram imediatas, convites cancelados, contratos suspensos, patrocinadores retirando apoio. A máscara de chefe glamouroso havia caído completamente. O país descobria quem ele realmente era. Em meio ao caos, Vicente seguia lavando pratos. Mesmo com todo o reconhecimento, preferia a discrição. Mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez, pensava em sair dali. Não por mágoa, mas porque finalmente entendia que ainda podia sonhar. E mesmo velho, ainda podia recomeçar. Naquela semana, um jovem empresário do interior, encantado com a história de Vicente, foi até o restaurante para conhecê-lo pessoalmente. Disse que estava montando um pequeno bistrô com foco em receitas tradicionais, e queria convidá-lo para ser o chefe criativo da cozinha. Vicente riu, achando que era uma brincadeira. Mas o rapaz estava falando sério. Você criou um prato que conquistou o país. Está na hora de mostrar quem realmente é o mestre por trás do sabor. Leôncio, ao saber da proposta, entrou em fúria. Sentia que estava perdendo tudo para aquele velho que ele julgava insignificante. Chamou Vicente em sua sala e tentou humilhá-lo mais uma vez. Como nos velhos tempos, você nunca vai passar de um lavador de pratos. Eles vão te largar quando perceberem que você não tem diploma, nem técnica moderna. Mas Vicente apenas olhou para ele com calma e respondeu: eu não preciso de diploma para saber o sabor da verdade. E foi assim que Vicente deixou o restaurante. Sem escândalo, sem confusão. Apenas tirou o avental, entregou o crachá e saiu pela porta da frente. Os funcionários o aplaudiram em fila, e alguns até choraram. Era o fim de um ciclo, e o começo de outro. Enquanto isso, Leôncio observava tudo da janela do seu escritório, consumido por um sentimento que ele não sabia nomear: inveja. Em poucos meses, o bistrô de Vicente virou um sucesso regional. Os clientes vinham de longe só para experimentar o prato da justiça, uma releitura da receita original, agora com seu verdadeiro criador. Jornais, revistas e até emissoras de TV cobriram a ascensão inesperada do chefe idoso que saiu da pia para o topo. Mas mesmo com a fama, Vicente manteve a simplicidade. E antes de irmos para a próxima parte, que tal fortalecer o canal? Se você está curtindo essa história de superação e vingança, deixa seu like aqui no vídeo, comenta o que você faria se fosse o Vicente, e claro, se inscreve no Luizão Reddit, porque daqui para frente as coisas só vão esquentar. Enquanto Vicente crescia, Leôncio afundava. Com a reputação arruinada, precisou fechar duas de suas casas mais caras. Tentou lançar um novo cardápio, mas o público já não confiava nele. Os críticos passaram a ignorá-lo, e onde antes havia aplausos, agora só existia silêncio. O chefe famoso estava virando apenas uma nota de rodapé na história da gastronomia. Sozinho, Leôncio passou a frequentar bares decadentes, tentando esquecer a vergonha que sentia toda vez que alguém mencionava o nome de Vicente. Alguns ainda tentavam se aproximar por interesse, mas a maioria já o havia abandonado. Os mesmos que o exaltavam antes agora evitavam até cumprimentá-lo. Em um desses dias de amargura, Leôncio viu na televisão uma reportagem especial sobre o novo bistrô de Vicente. Lá estava ele, sorridente, humilde, sendo ovacionado pelos clientes. A matéria mostrava como o prato havia sido criado décadas atrás, e como a história de Vicente inspirava cozinheiros e jovens empreendedores do país inteiro. Tomado pelo ódio e pelo arrependimento, Leôncio decidiu fazer o impensável, foi pessoalmente até o bistrô. Chegou sem avisar, num fim de tarde chuvoso, e esperou na calçada. Quando Vicente apareceu para fechar o restaurante, os dois ficaram frente a frente pela primeira vez desde a humilhação pública. Leôncio, molhado, cansado e derrotado,
apenas disse: "Você venceu." Vicente não respondeu de imediato. Apenas olhou nos olhos do homem que o humilhou durante anos, deu um pequeno sorriso e respondeu: "Não. A verdade venceu. Eu só segui cozinhando." Leôncio ficou parado, sem palavras, enquanto Vicente se afastava e entrava no restaurante para fechar as portas. Aquela frase simples ecoou em sua mente, como um golpe dolorido. Ele passou a noite na calçada, pensando em todos os erros que cometera. Mas havia algo dentro dele que não queria admitir: o homem que ele tentou destruir estava, de alguma forma, mais forte do que nunca. Enquanto isso, Vicente seguiu sua vida com serenidade. Começou a ensinar sua receita a outros cozinheiros, sempre com a mesma humildade. Ele sabia que não precisava da validação dos outros para ser feliz. Sua satisfação estava em ver que sua criação estava sendo apreciada por gerações, e que a verdade sobre sua história finalmente havia sido revelada. Leôncio, no entanto, não desistiu. A arrogância ainda estava presente em seus olhos, e ele queria recuperar sua imagem a todo custo. Começou a trabalhar em um novo prato, prometendo que seria ainda melhor do que o famoso prato de Vicente. Mas, no fundo, ele sabia que nada poderia apagar o que havia feito. A verdade estava imortalizada. Em uma última tentativa de reconquistar algo de sua antiga glória, Leôncio fez um post em suas redes sociais, tentando se redimir. Disse que havia aprendido a lição e que estava disposto a mudar, a valorizar o trabalho dos outros e a ser um melhor chefe. Mas a resposta foi cruel. Seus seguidores começaram a zombar dele, chamando-o de arrogante arrependido e acusando-o de tentar manipular a opinião pública. Era tarde demais. E se você chegou até aqui, já sabe que o final dessa história está cada vez mais próximo. Então, se inscreve no canal Luizão Reddit, deixa o like e comenta o que você acha de Leôncio. Será que ele realmente mudou ou está apenas tentando recuperar o que perdeu? Fica ligado, porque a vingança de Vicente ainda está por vir. No entanto, um ano depois, a oportunidade que Leôncio tanto desejava surgiu. Um famoso programa de TV especializado em gastronomia lhe ofereceu uma chance de voltar ao cenário nacional. Eles queriam que ele participasse de uma competição entre chefes renomados, com um prêmio de uma enorme quantia em dinheiro e, claro, um contrato para um novo restaurante. Era o momento que ele tanto esperava. Porém, quando Leôncio chegou ao set de filmagens, algo o surpreendeu. Vicente estava lá também, convidado para ser jurado. O velho chefe agora era uma figura importante no mundo gastronômico, respeitado e admirado. Seus olhos se cruzaram brevemente, mas não havia ódio, apenas uma sensação de silêncio absoluto. O velho lavador de pratos agora era o mestre da cozinha. Durante o programa, Leôncio tentou mostrar suas habilidades, mas algo estava claramente diferente. A arrogância não mais o sustentava. Cada prato que preparava parecia falho, e ele sentia os olhares de desaprovação dos outros chefes e até dos jurados, que antes o elogiavam. Vicente, com sua sabedoria, não fez questão de humilhá-lo. Mas quando Leôncio apresentou o seu prato, foi claro, faltava a alma, o respeito pela comida e pelas pessoas. No final da competição, Vicente foi chamado para fazer seu comentário sobre o prato de Leôncio. Ele olhou profundamente para o chefe e, com um tom sereno, disse: "Você tem talento, Leôncio. Mas sem humildade, a comida perde o sabor." A audiência ficou em silêncio. Era uma sentença. Não havia mais nada a ser dito. Leôncio sabia que, de alguma forma, estava derrotado, não pela competição, mas pela falta de caráter. Depois do programa, o telefone de Leôncio não parou de tocar. A mídia, antes tão focada nele, agora começava a questioná-lo. Seus patrocinadores o deixaram, e ele ficou mais uma vez sem direção. Mas, como Vicente, ele não sabia mais como lidar com a própria perda. Ele tentava se convencer de que ainda poderia recomeçar, mas sabia que o tempo e os erros haviam cobrado seu preço. Vicente,
por outro lado, seguiu sua vida com serenidade. Ele continuou a ser o mestre da sua cozinha, mas sem nunca se esquecer da luta que enfrentou para chegar até ali. Ele sabia que, por mais difícil que tivesse sido o caminho, o verdadeiro prêmio não era o reconhecimento público, mas a satisfação interna de ser fiel a si mesmo. E a paz que ele encontrou era algo que nem a fama poderia lhe dar. Leôncio, em sua solidão, pensava nas palavras de Vicente. Era tarde demais para mudar sua trajetória, e ele já sabia disso. Apesar de algumas tentativas de recomeçar, ele nunca conseguiu recuperar o que tinha perdido. Seu nome não tinha mais o brilho de antes. Seu destino estava selado, e ele estava preso em um ciclo de autodestruição. A última vez que Leôncio apareceu na mídia foi em uma entrevista onde, com olhos pesados, admitiu seus erros. Disse que se arrependeu de não ter valorizado as pessoas ao seu redor e que agora, mais velho e com menos pretensão, tentava reconstruir sua vida longe dos holofotes. Mas ninguém mais estava interessado. O chefe arrogante já era uma sombra do que fora. Vicente, por sua vez, foi convidado a abrir novos restaurantes, a criar livros de receitas e até a participar de programas de culinária. Mas ele nunca esqueceu as origens humildes e manteve a honestidade e a simplicidade em tudo o que fazia. Para ele, a verdadeira receita do sucesso era a integridade, e ele sabia que essa não se aprende nas escolas, mas na vida. E assim, a história de Vicente Leôncio chegou ao fim. Um mestre que encontrou seu caminho pela verdade e um arrogante que, ao tentar destruir os outros, destruiu a si mesmo. O legado de Vicente vive até hoje, enquanto de Leôncio permanece como um aviso de que, por mais que a fama e o sucesso possam ser tentadores, nunca se deve perder a humanidade. E se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Luizão Reddit e comentar o que você achou dessa vingança. Até o próximo vídeo, pessoal!